Olá, especialistas do agronegócio. Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos à edição do podcast Prosa com Especialista da Sicredi Dexis. O objetivo do podcast Prosa com Especialista é desmistificar o crédito rural, tornando-o mais acessível e compreensível para todos os interessados. A iniciativa busca proporcionar um diálogo claro e direto, onde informações valiosas sobre crédito rural são compartilhadas de maneira simples e objetiva. Através da perspectiva de especialistas dos agronegócios, os participantes terão a oportunidade de entender melhor as alternativas de financiamento agropecuário, esclarecer dúvidas e quebrar os mitos que muitas vezes cercam o tema. Hoje estaremos com especialistas em crédito agro do Centro Administrativo Sicredi, conhecido como CAS. Esse time aqui dá suporte para as cooperativas do Sicredi do Brasil inteiro. É importante destacar que o Sicredi está presente em todo o território nacional. Hoje são 105 cooperativas que formam mais de 2.600 postos de atendimento, que são as nossas agências, né? Presente em nosso podcast hoje estão presentes a nossa gerente de crédito rural, a Carolina Oliveira, nossa gerente de crédito direcionado, a Mariana Zaniol, nossa coordenadora de crédito rural, Daiane Campigoto, e o nosso coordenador de títulos do agronegócio, Fabiano Noronha. Então, pessoal, estamos aqui com um time de peso especialista que conhece muito sobre crédito agro. Então, para começar, para dar início à nossa prosa, eu já vou começar com a Carolina Oliveira, nossa gerente de crédito rural. Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Carolina, já se passaram 6 meses do Plano Safra, né? Plano Safra 2023-24. Então, praticamente, o primeiro semestre já se foi. Nós já conseguimos ter um balanço referente às contratações de crédito no Sicredi? Sim. Vitor, boa tarde novamente. Obrigado pelo convite. Na verdade, esse Plano Safra, ele trouxe muitos desafios, né? Cada Plano Safra é um Plano Safra diferente. Mas 2023-2024 trouxe algumas regras que todas as instituições financeiras precisaram se adequar muito rapidamente. Então, esse Plano Safra, ele trouxe algumas diferenças bem sensíveis para times internos que precisaram se adequar, para comunicar as cooperativas e as agências que fazem o repasse na ponta. Então, foi uma cadeia inteira que precisou se adequar para colocar o Plano Safra para rolar. Então, regras novas, assim como aplicação de recursos por estado, por região, por trimestre também. Então, são coisas novas que o time não conhecia. E isso é um desafio muito grande quando a gente precisa colocar no dia 1º de julho todas as linhas disponíveis para as agências poderem contratar e estar disponível para o nosso associado. Então, nós tivemos vários desafios. E como comunicação é um ponto que é sempre um desafio, a gente precisou contar muito com gestão de mudança, gestão de comunicação, comunicação fluida, acontecendo de uma forma simples para que todos, né, os participantes da cadeia pudessem entender quais eram as novas regras do jogo. Mesmo assim, a gente tem bastante a comemorar. Porque nós temos um planejamento que acontece, né, um planejamento anual, e a gente já conseguiu desembolsar mais de 55% do que estava planejado no início da safra. Então, é um resultado muito bacana. É um resultado que a gente tem a comemorar, sim. E aí, dentro de todos os produtos, né, de crédito rural, que vem junto o BNDES, que vem junto títulos, que os meus colegas vão poder falar bastante sobre esses produtos, a gente conseguiu, então, no primeiro dia do Plano Safra, estar apto para atender toda a necessidade dos associados. Então, de uma maneira bem macro, esse é um primeiro apanhado desse primeiro semestre. Essa importância de ter realmente o conhecimento e a expertise no agro, né? Para quando surgir alguns imprevistos, como acontece sempre nos inícios da safra, e com um tempo bem curto para poder tomar decisão, conseguir fazer tudo isso de forma de excelência, com bastante excelência, como o Sicredi fez, né? Exatamente. Isso só é possível porque toda a cadeia do agro que está dentro do Sicredi trabalha muito bem juntas, né? A gente conhece muito bem os tempos de cada coisa. Então, as cooperativas e as agências, elas sabem e têm uma confiança para que a gente possa colocar no ar, né, no tempo hábil,
né? No tempo que dá para colocar no ar, e elas já estão prontas, com muitas operações já numa esteira, muitas operações já prontas ali só para fazer a liberação pro associado no momento que esse volume estiver disponível. E apesar de tantos desafios, comparando duas safras, né? Quando a gente fala de julho até dezembro da safra anterior, julho até dezembro dessa safra, a gente teve um aumento de 15% no volume liberado. Poxa, é um bom volume comparando entre as duas safras. E dá para destacar alguma linha específica, assim, essa linha aqui destacou mais nesse início de safra? Eu acho que seria um pouco injusto, Vitor, a gente falar de uma linha específica, porque a gente trabalha sempre no sentido de olhar o que o mercado está fazendo, olhar o que a necessidade do produtor, olhar o que vem de novo também, porque cada plano safra vem regras novas e a gente precisa estar se adequando muito rapidamente, mas sempre há um destaque para o nosso pequeno produtor. Então, eu acho que o maior destaque é que a gente conseguiu colocar um plano safra no primeiro dia, que é o dia 1º de julho, e a gente conseguiu colocar à disposição todos os produtos, mas sempre com um olhar no pequeno produtor, no Pronafiano, onde a gente já conseguiu liberar mais de 100 mil operações. Então, tem outros produtos, não só ligados ao Pronaf, e que daí eu também vou deixar, né, os colegas trazerem esses destaques, porque nós temos linhas de BNDES novas e linhas que a gente está batendo os nossos próprios recordes, e a CPR também, né, que o Fabiano vai trazer. Então, acho que aqui tem um destaque para o Sicredi como um todo no agronegócio. É interessante você trazer essa informação desse destaque no pequeno produtor, porque ele é um público que nem sempre é visto pelos grandes bancos, né? E esse é um grande diferencial das cooperativas, que é o quê? Realmente desenvolver as comunidades, ajudar aquele produtor a crescer, a se desenvolver, melhorar a sua qualidade de vida. Exato. Então é muito importante esse dado que você está trazendo. Mas eu vou falar um pouquinho agora com a Mariana Zaniol, nossa gerente de crédito direcionado. E quando a gente fala direcionado, né, Daniel, todo mundo fica um pouco... O que é direcionado? Geralmente, direcionado é aquele crédito que a gente vai lá, faz uma parceria com o BNDES e traz para oferecer para os nossos associados, né? Então, a Mariana que cuida de todos esses produtos, que é um leque gigantesco, né, Mariana? E me fala um pouquinho. Os créditos direcionados pelo BNDES, a gente sabe, principalmente aqueles créditos que tem aquela taxa controlada, sempre quando lança o plano safra, umas linhas que são bastante escassas, né? Tende a acabar mais cedo os recursos, enfim. E o Sicredi esse ano tem percebido que nessa safra 23-24 isso aconteceu, se repete? Muito bem, então boa tarde, né, Vitor? É um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Acho que a gente está aqui, a gente aprende muito nessas trocas também, então acho bem importante a gente ter esse momento para estar compartilhando o que a gente vivencia lá, junto às demais cooperativas do sistema e junto agora aqui a Dexis, que é uma grande parceira nossa, né, enquanto CAS. E sim, né, acho que esse é um ótimo ponto, porque a fonte BNDES, né, para o sistema Sicredi, ela é bastante relevante no que tange a investimento principalmente, né, porque a gente começou a trabalhar com custeio a partir também da safra passada, e vem se tornando uma fonte super relevante. E a gente observa essa escassez de recursos cada vez mais precoce. Nessa safra não foi diferente. E a gente vem observando esse cenário, essa constância de cenário, pelo menos nos últimos 6 anos safras. Então a gente está vendo que é um cenário que tende a ficar cada vez mais apertado mesmo, porque cada vez mais players entram no mercado, né, para fazer uso dessa fonte. E aí eu acho que é um ponto bem interessante que a gente traz aqui, quando comenta o nosso foco no Pronaf, por exemplo, porque no BNDES a gente também se destaca nesse sentido, né, é um crédito em que a gente tem um foco para o pequeno produtor, fomos, né, o maior agente repassador do ano de 2023, então tivemos um destaque nesse sentido. E a gente tem, então, uma relevância, né, nesse mercado, nesse aspecto. Então, o BNDES ele tem uma portaria robusta, né, em termos de investimento, em termos de recursos, e o que acaba tornando ele uma ferramenta importante para o mercado nesse sentido, né, e com destaque aí, então, para o apoio ao pequeno no agronegócio. Interessante. É importante até reforçar que quando se fala de BNDES, né, Mariana, é um balde único que tem, onde todas as instituições financeiras vão lá e utilizam o recurso desse balde, né? Inclusive todo o sistema Sicredi. E você trouxe uma informação importante, que entre todas as instituições financeiras, a Sicredi ela foi o maior repassador de crédito do BNDES para o pequeno produtor.
Então, isso mostra mais uma vez, né, reforçando o nosso papel de estar desenvolvendo essas comunidades, né, de estar apoiando o produtor. E me fala uma coisa, Mariana, como a gente falou que as linhas são escassas, algumas linhas acabam mais rápido, você consegue destacar quais são as linhas que são realmente mais que acaba mais rápido o recurso? Perfeito. Aqui eu vou linkar novamente com a questão do Pronaf, né? Quando a gente olha para o crédito voltado para o pequeno, são poucas as instituições que têm um foco no pequeno produtor. Nós somos uma delas. Então, quando a gente olha para o médio, eu diria também, e para o grande produtor, é ali que a concorrência é maior. Então, quando a gente abre um destaque para as linhas de Moder Frota, que é a linha destinada a maquinário, com condições muito interessantes, né? Então, a gente tem uma concorrência apertada ali. Nas linhas do que era o antigo ABC, agora o Renovagro, né, que prevê a recuperação de pastagens, por exemplo, é uma linha que também tem um recurso que esgota muito rápido. O Inovagro, que é uma linha bastante atrativa em termos de custo, né, e que está voltada para levar a inovação para o campo, que hoje está tão requerida, né, em termos de para o desenvolvimento mesmo, para produtividade, aumento de produtividade desse produtor. É uma linha que também vem esgotando muito rápido, além do custeio voltado ao médio. Porque o custeio, o BNDES passou, então, a ampliar o acesso a essa fonte, né, desde a safra passada, onde todos os players passaram a acessar. Isso, em termos de recurso equalizado, é uma fonte muito concorrida. Então, o custeio, especificamente voltado ao médio, também a gente caracteriza como uma fonte que acaba esgotando muito rápido, né? Logo nos primeiros meses da safra, e aí a gente acaba tendo então que administrar com outras fontes disponíveis ali também do produtor. E é importante ressaltar, né, Mariana, que quando a gente fala que o recurso acaba muito rápido, não é só no Sicredi. É em todo o sistema financeiro, né? Como eu comentei, o BNDES ele é um balde único, quando ele acaba para todas as instituições. Mas agora eu quero tirar o segredo de você, porque mesmo com essa escassez de recurso rápido, o Sicredi a cada safra vem computando recordes de contratações, vem se destacando perante o sistema financeiro. Me conta o segredo, o que o Sicredi está fazendo de diferente que tem tido esse destaque todo? O Sicredi, ele preza muito pelo atendimento, né, a proximidade com o produtor. Então, a gente preza muito pela celeridade desse crédito. Então, a gente vem dando uma atenção especial, principalmente a essas fontes, entendendo. A gente vem cada vez mais diversificando o nosso portfólio, eu diria dessa forma, né? Tanto com os recursos equalizados, então esses recursos controlados do BNDES, né, quanto aquelas fontes com fonte livre do BNDES. Qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de fonte equalizada ou não, a gente pode olhar o porquê da escassez. Essas linhas contam, essa fonte equalizada, com dotação orçamentária. Então, vem a questão do balde. Eu tenho um recurso X disponível para todo o mercado, mas o BNDES conta com soluções que não possuem dotação, é um recurso perene ao longo do ano. Então, quando a gente conta e fala aqui que tem, né, com fonte BNDES, um portfólio diversificado, essa acaba sendo uma estratégia interessante porque a gente conta com soluções que vão se adequar ao momento. Se eu não conto com uma fonte, eu atendo o produtor com outra, porque a fonte BNDES ela é relevante, a gente sabe, pela possibilidade da gente contar com linhas de longo prazo, com taxas mais atrativas, tem um incentivo a nichos específicos, né? Então, acho que a gente precisa ter ferramental na mão para entender essas linhas para conseguir jogar. E o Sicredi vem fazendo isso há 25 anos muito bem, né? E por isso esse, então, eu acho que elencaria como um dos principais motivos aí de destaque. Sim, sim. Foi importante que a Mariana falou dessa diversificação, que realmente a gente observa muito na cooperativa, né? Mas ela escondeu um segredo ali, viu? Eu sei que lá no CAS tem um time preparado, qualificado, que sempre quando abre a safra, sai na frente de todas as instituições financeiras. Você vai contar esse segredo? Com certeza. A gente tem um time ali extremamente preparado e qualificado, mas eu diria mais que isso é um trabalho em conjunto, né? A gente atua num sistema muito coeso, muito aderente, que se a gente não tem uma oferta aderente na ponta, a gente não consegue fazer acontecer lá no CAS também. Então, a gente conta muito com essa visão de negócio das cooperativas, em conhecerem o que elas têm à disposição, em termos de solução, para poderem ofertar.
Então, e dados os nossos números, né? A gente acho que já ficou evidente o quanto a gente vem entendendo o crédito BNDES como uma solução que faz a diferença para o produtor. A gente consegue atender, porque é uma preocupação nossa, né? Independente de fonte. O Sicredi se preocupa em estar presente na vida do produtor com soluções que façam sentido. E a fonte BNDES, ela vem ao encontro disso. Então, sim, nós temos um time, né, respondendo especificamente e trazendo ponto, um time também lá no CAS que está muito atento a essa necessidade, que joga um jogo muito positivo e um jogo que a gente vem ganhando e se destacando muito bem. A gente tem excelentes players também no mercado, mas a gente está muito equiparado, né? A gente, enquanto cooperativa de crédito, a gente vem disputando e se destacando, inclusive, frente a grandes instituições, né, em grandes bancos. E a gente tem que ter muito orgulho disso, né? Mas isso é um trabalho feito a muitas mãos que nos orgulha muito. Legal, legal. Na cooperativa a gente costuma brincar com uma frase que é aquela: quem chega primeiro bebe água limpa. Acho que essa frase ela define muito as contratações de BNDES. Né? Mas agora eu vou para o Fabiano. Fabiano Noronha, que é o nosso especialista em títulos do agro. Títulos do agro, ultimamente, tem se ouvido falar muito nesse mercado de crédito, né? Aí o Fabiano vai falar para mim: Vitor, mas título não é crédito, é um título de valor imobiliário, enfim. Mas, Fabiano, me fala uma coisa. A gente observando que está aumentando demais essa procura por títulos do agronegócio, principalmente a CPR financeira, né? Ela é uma realidade em todo o sistema Sicredi? Quanto que essa liberação de recurso representa hoje na carteira do Sicredi? Bom, oi Vitor, oi gente, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho então do TVM, né, do famoso TVM, que é através da nossa CPR que a gente coloca ele, né, no portfólio para os nossos associados. Então, quando a gente fala de TVM, a nossa CPR, ela realmente é um título de valor mobiliário, porém ela tem um comportamento de crédito. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, ao longo do nosso papo aqui sobre o porquê, né, que a CPR vem crescendo ano a ano, mês a mês, dia após dia, que a gente vem acompanhando isso de uma forma bastante latente nos indicadores. Então, quando a gente olha, eu vou retroagir algumas safras, né? Se as cooperativas, o nosso sistema tem crescido, né, no volume de CPR. Lá na safra 21, 22, né, a gente tinha uma carteira de CPR de 7 bilhões. Já na safra 22, 23, a gente fecha com uma carteira de 18 bilhões. E agora, nessa safra, a gente já está atravessando a casa dos 22 bilhões de carteira. Então, além, né, do mercado superaquecido de títulos de valor imobiliário, a gente tem o nosso associado entendendo como que esse produto funciona. E o segredo está simplesmente lá, né, no nosso associado. Então, com o nosso associado entendendo do produto, entendendo o que aquele produto pode levar para ele de melhor lá no negócio dele, no momento de comprar, no momento de vender ou de não vender, isso faz, né, com que a gente traduza nesses números aí, né, extrapolando praticamente os 22 bilhões de carteira. E quando a gente olha para dentro do sistema Sicredi hoje, a maioria das nossas cooperativas que estão habilitadas a operar com os produtos de agro já operam com CPR. Então, ao longo da safra passada, mais de 60 cooperativas contrataram pelo menos um produto de CPR. E isso fez com que o produto ganhasse tanta atração e também tanta receptividade por parte dos nossos produtores rurais. Então é um conjunto, né, que a gente estrutura, né, hoje uma área que fala de títulos de valores imobiliários voltados para CPR, e com um outro lado, né, que é o nosso produtor rural, entendendo que isso é muito bom para que eu consiga fazer o meu negócio rodar aqui dentro da propriedade. Muito interessante, Fabiano. Muitos falam, né, que a CPR é o futuro do crédito rural. Mas, na verdade, não é mais o futuro, porque a carteira de 22 bilhões já é presente, já, né? Isso. Eu acho que esse é um ponto super relevante. E aqui a gente pode até contar uma história, né? Quando a gente pega hoje a carteira do Sicredi, tem todo esse crescimento que eu acabei de mencionar, mas quando a gente olha para o mercado, né, de capitais, a gente percebe que todo o mercado tem acompanhado junto esse crescimento. Hoje a nossa carteira de CPR no mercado todo, ela já atravessa os 300
bilhões. Então, isso mostra com que muitas instituições financeiras levaram, né, esse título como uma grande aposta para atender as demandas do crédito rural. E aí, quando a gente fala em atender demandas, tem vários fatores que levaram a isso, né? A gente falou alguns aqui que é... a grande exigência, né, que os créditos vêm fazendo para os nossos produtores rurais. E aí, quando a gente pede para o nosso produtor, porque a gente tem essa proximidade com aquele cara que está lá dentro da propriedade, ele nos pede, eu quero menos burocracia, eu quero mais agilidade, e a gente encontra um produto dentro do portfólio que entrega tudo isso para ele. Então, a gente percebe que a CPR, além de estar crescendo muito, né, mês a mês, ela tem um potencial de crescer ainda mais. Hoje existe um dado no mercado que nós vamos dobrar o valor, né, de CPRs emitidas nos próximos 3 anos. Então a gente está falando aí que a gente vai chegar na casa dos 800, né, bilhões de títulos, né, de CPR nos próximos 3 anos. Então a gente tem um longo caminho para trilhar, mas eu tenho certeza que é um caminho super positivo, porque a gente tem muito para levar para o nosso produtor rural, para que ele faça o melhor negócio lá do dia a dia dele. Legal. Você já destacou, então, aqui já alguns diferenciais da CPR, né? Que é simples, que é rápida, mas eu sei que tem um diferencial ali que é financeiro, né? Sim. Você pode falar um pouquinho? Isso eu posso falar, porque isso é bom. Então, o principal trunfo da CPR hoje, né, que ela é classificada como um TVM, é a isenção daquele famoso IOF, né, que a gente sabe que quando a gente emite um título, um crédito, né, normal, a gente tem o desconto no ato lá do IOF. Então, a gente já recebe o valor, né, daquele crédito com o desconto do IOF líquido na nossa conta. Então, a CPR, um dos principais trunfos, além da burocracia ser menor, além da agilidade do crédito ser maior, a gente tem a economia do IOF. E se a gente pegar uma carteira hoje de 22 bilhões, aí vou deixar para a galera fazer a conta na cabeça aí, mas o quanto de IOF que a gente deixa no bolso do nosso associado. E isso é importante, que no bolso do nosso associado, esse dinheiro acaba girando na comunidade onde ele está inserida, ou ele em fazendo mais negócios, ou ele pensando no futuro em fazendo aplicações financeiras. Então o nosso associado pode dar o destino que ele quiser, que ele achar melhor para aquele dinheiro. E é bastante dinheiro. Com todos esses diferenciais que a CPR está apresentando, não tem mais como falar que é um produto do futuro, né? É o produto do presente. Já é realidade. Que veio para ficar. Pô. Mas eu vou falar um pouquinho agora com a Daiane Campigotto, mais conhecido como a Dai. A Dai que já tem uma experiência de mais de 17 anos de Sicredi, né, Dai? 17 anos de casa. De casa, né? Sicredi já são 25. 25? Meu Deus, quanta experiência. Dai, me fala um pouquinho. Vamos olhar para frente agora, né? A gente já, como eu comentei, já passaram o primeiro semestre do Plano Safra 23-24. E na sua visão, Dai, os recursos disponibilizados, eles serão suficientes para atender toda a safra? Como que você avalia isso? Certo. Oi, Vitor. Olá, quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui no Prosa com Especialistas. A gente tem um segundo semestre de Plano Safra muito favorável. Apesar de todas as dificuldades do início, né, e que a Carol falou muito bem, a questão ali, as resoluções, enfim, as normas, elas saíram dia 29 de junho, só para, né, dar datas. E dia 29 de junho era numa quinta-feira, e aí nós só tínhamos dia 30 de junho de dia útil, e no dia 3 de julho, que foi o primeiro dia útil, né, do Plano Safra 23-24, a gente estava com as linhas de crédito abertas. Então, né, o desafio e todas essas regras novas, onde inclusive a gente acabou tendo que impactar um pouquinho, né, de ajustar rateios e tudo mais, a gente segue com a perspectiva, então, de chegar ao fim desse Plano Safra, e aí considerando todas as linhas de crédito aqui que a gente está falando, numa carteira de 60 bi. 60 bi? Isso. Então, é a previsão, a perspectiva que a gente tem. A gente adotou diversas medidas para facilitar e ajudar as cooperativas no cumprimento das regras, enfim, né, que foram determinadas pelo governo federal. E, então,
tudo isso fez, né, com que a gente consiga chegar, né, e no caso especificamente da Dexis, a gente tem previsto, né, de acordo com a demanda agora, né, até o mês de junho, de ratear mais de 1.100 bilhões ainda, né, de recursos adicionais para a cooperativa, então atendendo 100% do que foi demandado, o que, né, é um motivo de muito orgulho, enfim, e que vai certamente ajudar, né, o nosso associado lá na ponta, que é o nosso principal objetivo. Opa, então essa é uma notícia excelente que está trazendo para os associados, principalmente da Sicredi Dexis. Então, 1,1 bi de recursos adicionais. Isso que corresponde, fora o que, né, você já tem de rateio, enfim, né, investimento, inclusive de BNDES, isso é recurso novo que vem agora até o final do Plano Safra 23-24. Depois dessa notícia excelente aqui, acho que já dá até para parar o podcast por aqui. Que notícia boa. Daí, vamos reforçar um pouquinho, a gente falou bastante de Plano Safra, né? Mas talvez alguém que está chegando agora não entende um pouco o que é o Plano Safra. É importante porque a gente costuma sempre falar em ano cível, que é de janeiro a dezembro. Sim. Mas o ano safra ele é um pouco diferente, ele né? Você pode explicar um pouquinho? Diferente, claro. Então, o ano civil, né, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e o plano safra, então, que é aquilo, né, que move o agro, enfim, a gente está sempre falando de 1º de julho de um ano a 30 de junho do ano seguinte. Então, neste momento, agora em janeiro de 24, a gente está entrando no segundo semestre do Plano Safra 23-24. Então, é um raciocínio um pouco mais, né, assim, a gente tem que parar para pensar, porque não é o ano civil normal, mas é assim que funciona. Então, dotação orçamentária, como, né, a Mariana comentou, enfim, é sempre dentro deste período aqui, né, considerando os recursos que serão alocados, né, já no segundo semestre também do Plano Safra. Legal. E sempre quando muda o Plano Safra, pode-se alterar regras, normas, e aí que essa correria que vocês comentaram, que tem que deixar tudo no jeito para já iniciar as contratações. Isso, e como essa questão de discussão orçamentária, enfim, ela é cada vez mais presente, né, e os recursos são caros no sentido, né, de serem muito importantes, porque aqui a gente está falando de recursos de recursos controlados, que possuem uma taxa de juros diferenciada e que é um incentivo, na verdade, para o produtor rural, né? Então, essa discussão ela acontece até o encerrar das luzes do Plano Safra anterior, e por isso que nos últimos anos a gente tem tido a publicação do Plano Safra, como, né, eu mencionei nesse último, né, agora, que foi no dia 29 de junho. Então, a gente está encerrando o Plano Safra, né, nesse caso era o 22-23, com a regra ali, né, para começar já, e, né, então são taxas novas, são limites de crédito, linhas novas, enfim, tudo isso a gente, apesar de ter uma expectativa e já saber, né, às vezes nos bastidores algumas coisas, a gente só tem aquilo regulamentado, nesse caso, né, no dia que saem as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, é um momento de bastante emoção, vamos dizer assim, para simplificar, né, para todo o Sicredi, obviamente, né, porque as cooperativas estão aguardando para que na segunda-feira ou no primeiro dia útil do Plano Safra já possam realizar as contratações. Pessoal, vocês estão vendo que tem que ter muita experiência e muita expertise para poder se performar tão bem como o Sicredi vem performando, graças a toda a liderança aqui das colegas lá do CAS, nossas especialistas. Parabéns pelo trabalho. Imagina, um trabalho nosso, né, Vitor? Nosso, como a Mariana comentou, né, um trabalho nosso e das cooperativas em conjunto, sem dúvida. Que legal. Mariana, e vamos olhar para longo prazo, BNDES, direcionado, cada um chama do jeito que achar melhor, né? Olhando aí, estamos entrando no segundo semestre. Várias linhas já se esgotaram, né? E aí, o que você me diz? Ainda temos possibilidade de fazer negócios junto ao BNDES? Temos, sempre vamos ter, sempre vamos ter. Acho que esse é um recado bem importante que a gente precisa, né, dar, entender que não somente de linhas equalizadas se vive, né? Temos aquelas também em que o recurso é perene ao longo do ano. Mas aqui cabe, acho que, um destaque com relação à questão de disponibilidade de recursos, que no início dessa safra a gente sofreu um pouquinho com a mudança de dinâmica do controle dos recursos equalizados pelo governo federal. Isso não refletiu só no BNDES, mas também com outras fontes ali do crédito rural. Sofreu um pouquinho porque é uma questão de adaptação, e até a gente entender como esse controle de recursos por trimestres que se apresentou, como é que a gente ia administrar e gerenciar isso, mas a gente veio vindo bem. Por que eu destaco esse ponto? Porque eu comecei dizendo que lá no início, na primeira pergunta, né, que a gente conversou aqui,
que algumas fontes, algumas linhas tiveram seus recursos esgotados, mas com esse gerenciamento, com a realocação de algumas fontes, essas mesmas linhas tiveram novos aportes, né, e novas disponibilizações de recurso no início ali desse semestre. Então, são boas as notícias, né? Para as linhas de custeio, a gente ainda tem recurso disponível, tanto para o empresarial quanto para o médio produtor. Para as linhas voltadas mais ali para o grande, né? Que a gente acaba direcionando um pouco mais. Inovagro, as linhas de armazenagem, o próprio PCA, ainda a fonte disponível, assim como o ProIrriga. Então, em termos de recurso equalizado, a gente ainda tem recurso, mas a gente sempre tem que ter um reforço, né? A gente precisa ser rápido no jogo, a gente tem que entender as necessidades, agilizar essas contratações, porque esse recurso está à disposição do mercado. Não há reserva de recursos para instituições financeiras, a competição ali é acirrada, né? E a gente precisa ter uma agilidade, mas a gente aprendeu e vem vindo muito bem. E aí, no que diz respeito ao Pronaf, acho que vale destacar então ao pequeno produtor, também é um recurso disponível, então a gente está, né, relativamente tranquilo nessas disponibilidades. E aí, com relação, independente do equalizado, a gente também, né, tem que sempre lembrar dos recursos com fonte livre. A exemplo do BNDES Crédito Rural, né? O BNDES Crédito Rural é uma fonte super importante, é um produto, uma linha que foi, né, criada pelo BNDES, que vem atender uma gama infinita de financiamentos. Então, ele é uma linha que a gente consegue jogar quando na falta das outras todas, independente do porte do produtor. Então, a gente precisa ter essa ciência. Então, é uma fonte, é uma solução que está ali à disposição. Ela conta hoje com uma taxa TFB, que é a taxa fixa do BNDES, em que a gente sabe que um dos maiores problemas e um dos pontos que atrai muito o produtor para o recurso equalizado é a taxa pré-fixada, onde ele consegue ter um planejamento do seu fluxo e ter uma maior previsibilidade ali, né, em termos de pagamento. E a TFB contribui com isso, porque é uma taxa que ela fixa na contratação dessa operação. Então, a gente consegue contar com, a depender do prazo de liberação estabelecido e acordado entre cooperativo e associado, ela vai ter uma variação distinta, mas ela é a custo de mercado. Então, não é uma fonte que é cara, ela é a custo de mercado. Então, a gente tem que, e vem crescendo, a Dexis é uma cooperativa que se destaca nessa fonte, vem sabendo utilizar muito bem essa linha, porque entendeu os ganhos da gente estar ofertando, né, a fonte. Então, a gente já liberou aí cerca mais de 1 bi da fonte, então é uma boa solução que a gente tem nas mãos. Sim. Sabe, Mariana, eu observo muito, teve safras anteriores onde os produtores ficaram aguardando, quando acabou os recursos controlados do BNDES, ele falou, eu vou deixar para comprar minha máquina, meu equipamento lá no outro plano safra. Só que a hora que chegou no outro plano safra, as máquinas subiram muito de preço. Então, se ele tivesse contratado numa fonte alternativa, como você comentou, uma TFB, teria saído muito mais em conta, mais barato do que ter esperado. Então, a gente fala muito aqui na cooperativa que tem que analisar o custo da oportunidade, né? E realmente, como você comentou, essa linha da TFB tem saído muito bem. E nós começamos já o segundo semestre do Plano Safra com um rateio de 500 milhões para operar com o BNDES. Então, tem bastante recurso disponível aí para a gente operar nessa linha da TFB. Mas você falou em TFB, eu lembro que eu estava na AgriShow ano passado e se ouvia falar de uma linha dolarizada, acho que é uma TFBD. E cada vez mais eu tenho conversado com produtores, os produtores estão aderindo a essa taxa dolarizada. E fala, como é que funciona isso? Como é que funciona essa taxa? Perfeito. A TFBD, então acho que como tu bem trouxeste, acho que para ficar claro, né, ela é uma variação da TFB. Então é uma proposta, uma estratégia adotada pelo BNDES para quem opera então com a fonte, ter condições de atender aquele produtor agroexportador com uma moeda indexada em dólar, tá? Então, ela segue a mesma lógica, uma moeda que ela fixa na contratação dessa operação, né? Conta com a variação cambial, mas para a gente ter uma ideia do custo aproximado que a gente chega, né, e já chegou nesses últimos meses, a gente pode contar com um custo aí de 7% ao ano, né? Então, é um custo bastante atrativo, né? Onde a gente
migra, por exemplo, produtores agroexportadores que contratavam um PCA, por exemplo, a gente consegue estar jogando para essa fonte aqui. Importante. Então, acho que é uma solução que vem para nos ajudar a pensar no momento, porque a gente conta com fontes que estão acabando cada vez mais rápido, e é uma tendência que a gente observa, né, frente aos recursos equalizados, e a gente precisa saber quando jogar. Então, a TFBD, a gente já liberou aí mais de cerca de 500 milhões, né, de recursos, né, voltados para essa fonte. Ela vem como uma solução mais aderente ao produtor agroexportador, porque ela traz praticamente como um hedge natural à operação, né? Ela traz essa trava onde a gente consegue adequar a receita desse produtor àquilo que ele tem enquanto previsão de pagamento. Então, um condicionante para a fonte é que esse produtor possua receitas em dólar. Legal. Né? Então, é uma solução que veio para ficar. Essa moeda, acho que vale um complemento, mas a nível aqui, né, como aqui o papo é muito mais direcionado pro agronegócio, mas é uma moeda que o BNDES pretende estender e já vem estendendo, na verdade, para outros segmentos, para outros setores. Então, a gente tem uma linha, a nível de exemplo, pequenas empresas, que ele vai atrelar, que é um capital de giro para pequenas empresas, inclusive que empresas da cadeia do agronegócio podem vir a tomar, vai atrelar a moeda. Então, a gente tem, né, acho que uma solução bem importante e que merece uma atenção especial aí por parte das nossas cooperativas. Muito interessante. Então, é até interessante reforçar para os produtores rurais que estão nos assistindo, está pensando em trocar máquina, equipamento, construir um galpão, um silo, enfim, qualquer investimento a longo prazo dentro da sua propriedade, procura uma das nossas agências, conversa com os especialistas, que com certeza nós vamos ter uma linha que atenda a essa necessidade. Sendo ela recursos controlados, sendo ela recursos livres, a gente vai sempre procurar qual é a melhor solução para oferecer para aquele associado. Perfeito. Muito bem. Vou lá para o Fabiano agora. Fabiano, voltando para a CPR, né? Fiquei sabendo que é possível hoje você contratar... Você já falou da simplicidade, da agilidade. Aí eu fiquei sabendo que é possível contratar hoje uma CPR pelo aplicativo. Me fala um pouco mais sobre isso. É tão simples e fácil assim? Eu adoro falar desse assunto. As brincadeiras à parte, até porque a cooperativa Sicredi Dexis também atua com a CPR, que é para contratar no aplicativo. Então, quando a gente fala dessa CPR mais fácil do que a própria CPR né? Sem burocracia, sem precisar levar nenhum tipo de documento, a gente tem a CPR Fácil, né? Que ela é um produto de CPR disponível dentro do nosso MOB. Então, o nosso associado lá no conforto da casa dele ou dentro da sua atividade do dia a dia, ele pode fazer a emissão de uma CPR sem precisar ir até nenhuma das nossas agências, né, ou falar com algum dos nossos gerentes. Então, ele consegue fazer a emissão desse título no próprio aplicativo. Esse dinheiro ele leva de... Vamos lá, o tempo é 5 a 15 segundos. Segundos para cair na conta dele. Então, todo esse tempo o associado tem para estar com esse dinheiro disponível, né? E a gente sabe que na dinâmica do dia a dia do produtor pode acontecer de aparecer um bom negócio, né? Você bem mesmo mencionou aqui que, cara, tem um negócio oportuno para esse momento, ele pode fazer a emissão dessa CPR. Os produtores podem consultar, né, lá nos seus limites de crédito. Então, acessa lá o aplicativo do Sicredi, vai lá na abinha do crédito e aí vai aparecer lá os créditos disponíveis, né, dentro do canal, e aí ele vai encontrar lá a CPR Fácil. Aí ele vai fazer todas as escolhas, né, ele vai vincular a produtividade dele, ele vai vincular a qual produção que ele opera, se é soja, se é milho, enfim, todas as produções estão cadastradas ali, né? E aí ele vai fazer a emissão desse título pelo próprio aplicativo. Olha que interessante. Então é bem parecido com esses créditos fáceis que tem ali no aplicativo, todo momento aparecendo que está disponível. Isso. Só que com o diferencial que é uma CPR, que tem isenção de OF, que tem uma taxa especial. Isso, e inclusive um prazo especial. E aqui tem um parênteses que é sempre muito importante. A gente que opera com o agro e conhece o dia a dia do produtor sabe que um dos diferenciais muito significativos para esse perfil são a sazonalidade de pagamentos. Então, muitas vezes o produtor ele é só um produtor de soja
ele não tem uma renda mensal. Ele não tem, às vezes, nenhuma renda bimestral. A renda dele, sei lá, é de 8 em 8 meses, ou ele é anual, ou de acordo com que ele vende a safra dele. Então, o produto CPR Fácil, que está lá no MOB, ele tem até a sazonalidade de pagamento anual. Então, o produtor não vai precisar se preocupar de pagar, né, parcelado mensalmente aquela operação, porque muitas vezes esse é uma barreira que muitas linhas acabam encontrando quando a gente fala com o nosso produtor, né? Então a CPR Fácil ela está habilitada para todas as modalidades de pagamento disponíveis hoje no mercado financeiro, e a gente entende que isso tem gerado uma atratividade muito boa para os produtores rurais, porque dá aquela segurança que eu posso fazer aquele crédito que não vai me apertar o mês que vem, né? Talvez eu vou pagar até anual quando eu vender o meu produto. Então ele vai ter essa opção para contratar no próprio aplicativo. Então vamos dizer que o produtor rural chegou da fazenda à noite em casa, está precisando pagar aquele boleto dos insumos que ele comprou, ele pode entrar no aplicativo, tomar uma CPR Fácil, E fazer dinheiro cai na conta, ele faz o pagamento do boleto e vai pagar lá na safra. Pode aproveitar desses benefícios, né? Ou até mesmo fazer alguma compra, né? Porque a gente sabe que hoje o agronegócio ele leva muita tecnologia para os nossos produtores. E às vezes o produtor tem aquele técnico, aquele vendedor que fez aquela proposta e no momento ali do dia a dia da atividade, o produtor não pode sair do nada lá, deixar tudo abandonado lá na propriedade dele e fazer aquele negócio. Então ele pode fazer esse pagamento, inclusive uma compra, né, que ele acha oportuno com a própria CPR Fácil. E Vitor, me perdoa, mas Claro. até para comentar, né, que na verdade ele nem precisa largar a atividade, né, porque a primeira CPR que foi contratada, quando a gente estava em época de piloto, enfim, os colegas da cooperativa foram até a propriedade, a lavoura do associado, ele estava fazendo a colheita e ele ficou lá na sombra, né, do caminhão, enfim, do trator e fez lá, né, basta ter Wi-Fi, enfim, para poder acessar. Embaixo do caminhão. Ele nem precisa sair da propriedade. Não para contratar o precisa, recurso. exatamente, só dá uma paradinha de alguns minutinhos ali para acessar o MOB e fazer a Isso é contratação. fantástico, mas espera lá, vamos pensar aqui. Geralmente a conta dos produtores não é barata, é valores altos. O produtor que tem um boleto de R$1 milhão para pagar de insumos. E aí, ele consegue tomar, deve ter um limite, tem um valor máximo que ele pode tomar no aplicativo? Aqui também vem um diferencial, né, de se conhecer os nossos produtores rurais. Então, como a gente tem esse relacionamento bastante próximo, muitas vezes os nossos produtores já têm as suas linhas de crédito pré-aprovado. Então, o produto não vai determinar o valor máximo ou mínimo daquela contratação. O que vai definir a disponibilidade de valores a tomar é a capacidade de pagamento do produtor. Então, aquele produtor ele já tem uma análise de crédito previamente feita antes da disponibilidade estar no aplicativo. Então, tudo que estiver lá aparecendo para ele de limite, ele vai poder emitir o valor total naquele momento, seja de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil, ou até se tiver mais, pode ser mais, né? A gente tem um exemplo aqui para tangibilizar CPRs de R$1.000 a R$1 milhão. Então aqui a gente tem uma janela muito grande de valores, né, que o que manda mesmo é a capacidade daquele produtor. É importante lembrar também que para a gente não importa o valor, né? O que importa é que a gente está atendendo a necessidade daquele produtor, seja ele pequeno, seja ele médio ou seja ele grande. Muito interessante. Então, pelo que você está me dizendo, o mais importante para o associado ter acesso a CPR Fácil é manter um cadastro bem atualizado. Perfeito. A parte do cadastro é o que manda a regra do jogo. Então, todos os produtores rurais que têm o seu cadastro atualizado hoje nas cooperativas, a chance, né, de ele ter esse limite pré-aprovado é gigantesca. Eu até arriscaria dizer aqui que todos os que tiverem o seu cadastro em dia provavelmente têm um limite de CPR Fácil para contratar hoje. Então a galera que não tem lá, que for olhar ali no menu e não tiver, a dica é vai lá na agência, atualiza que logo vai aparecer. Atualiza o cadastro que de acordo com a sua capacidade de pagamento você vai ter um pré-aprovado lá no aplicativo. Perfeito. Mas fala para mim, Fabiano, a CPR Fácil, ela é só para o grande produtor? Que público que ela atende?
Bom, aqui também tem um ponto importantíssimo, né? Que até eu dei um insight aqui que hoje a gente não olha o nosso associado por porte, a gente classifica ele para dar o melhor atendimento. E nos produtos isso acontece da mesma forma, não é diferente. Então, o pequeno produtor, até às vezes, muitas vezes, a gente pensa, será que ele tem um perfil de contratar no canal? Será que ele tem um limite, vai ter habilidade para mexer com o aplicativo? E aí, quando a gente vai olhar nos dados de CPR Fácil, mais de 50% das contratações de CPR no aplicativo são feitas por pequenos produtores. E são aqueles produtores que a gente chama de Pronaf, né? A gente enquadra, né, eles dentro do Pronaf. Então, hoje, o porte não significa o associado ter aptidão ou não a usar um canal, né? Bem pelo contrário, isso vem se desmistificando a cada mês, a cada ano que passa. Quanto mais tempo a gente tem a CPR Fácil na prateleira, mais a gente percebe que o grande ponto é o associado ter essa disponibilidade no canal, é ter o seu cadastro atualizado. E com certeza os nossos colegas, gerentes de negócio agro, vão dar todo o apoio e o suporte para que ele tenha segurança, né, para fazer essa primeira contratação, e aí depois o negócio vai rodando da forma mais, né, natural possível. Eu acho que ele traz um ponto que é importante, porque às vezes a gente cria um estigma de que pro pequeno é o Pronaf. E a gente acaba perdendo a oportunidade de explorar outras soluções com eles, inclusive em momentos que talvez a gente não tenha o Pronaf para ofertar ali. E aí a gente parece que e talvez passe até essa mensagem para o produtor, né? Quando na verdade não. Então acho que esse levantamento que a gente acaba fazendo e se debruçando para entender comportamentos nos ajuda a enxergar que não, a CPR está aí, independente de porte, é uma solução atrativa para qualquer público, né? O mesmo acontece na TFB que você comentou, né, Mariana? TFB você pode contratar para um tanto pequeno, médio, grande produtor. É isso aí. Então, são... que a gente acaba sendo condicionado de alguma forma, são vícios que acabam se criando. Acho que por isso que essas trocas que a gente tem e leituras e cenários que a gente acaba olhando no mercado, frente a gente está trabalhando com 105 cooperativas, 105 cenários distintos. Dentro das 105 a gente tem outros tantos. Então acho que são pontos que fazem a gente entender que não vamos criar marcas, né? Então vamos explorar, entender necessidades, o custo, como tu trouxe, por vezes vai se compensar. A gente às vezes se apegar, vamos deixar mais para frente para tentar um custo mais barato, né? Não existe mais o barato ou não, existe custo de mercado. Então acho que são pontos que bem relevantes, eu acho que da conversa, que cabe a gente refletir e se debruçar um pouquinho mais. Muito bom. Pessoal, que prosa gostosa, né? Se deixar aqui, a gente vai se estender bastante. Eu vou precisar já começar a encaminhar pro final, mas com certeza vocês vão precisar voltar aqui para nossa cooperativa para a gente fazer outros episódios do prosa. A gente aceita, né? Com certeza a gente aceita. Mas eu vou caminhando para o final, então eu vou já direcionar minha pergunta para Carolina Oliveira. Carolina, sabemos já que o Sicredi é um enorme repassador de crédito rural no Brasil, né? O que isso representa quando a gente olha comparado com todo o sistema financeiro, né? E aí eu vou até acrescentar na minha pergunta. Tá, tudo bem, você vai falar um pouquinho sobre a representatividade e tal, mas em relação ao propósito da cooperativa de desenvolver as comunidades, como que você vê que esse crédito realmente, a gente consegue atingir o nosso propósito com as liberações do crédito? Sim. Antes de te responder essa pergunta, Vitor, eu só preciso fazer um parênteses. Tu me fez uma pergunta há uns minutinhos atrás que tu disse assim, qual produto se destaca? Entendeu como eu não podia dizer um produto que se destaca? Olha quantas soluções de CPR, olha quantas soluções de BNDES, olha quantas soluções a gente está olhando com o objetivo de entregar para o associado o que ele precisa. Então, fazer algum destaque aqui, eu não ia representar todos os destaques que o Sicredi tem. E então a gente agora respondendo um pouquinho da tua pergunta sobre a nossa representatividade no mercado financeiro. Hoje nós somos, entre todas as instituições repassadoras de crédito rural, nós estamos em segundo lugar, né? A nossa segunda colocação. E como instituição privada e cooperativa, que é o nosso caso, nós somos a primeira.
Então, hoje, nós temos um grande repassador no mercado, que é o Banco do Brasil, né? Que tem uma pulverização muito grande em todo o Brasil. Mas o Sicredi, ele tem tantas condições e um portfólio tão rico de soluções e um diferencial que dificilmente outra instituição repassadora tem, que é a nossa relação com o associado, que a gente tem plenas condições de manter o nosso segundo lugar ou em alguns produtos específicos ou público específico, a gente, por que não, tomar a frente nesse ranking. Mas acho que o que a gente busca é muito mais do que um ranking. O que a gente busca é estar frente a frente com o produtor, né, entregar o que ele precisa, agregar valor quando ele precisa deste valor e muito mais do que isso é fazer com que ele entenda o nosso modelo, um modelo confiável e essa relação seja perene. Então, mais do que a gente buscar um número ou buscar uma posição no ranking, a gente busca este relacionamento contínuo e com que ele, quando ele pensar, vou numa instituição financeira buscar o meu crédito rural, a minha CPR, o meu crédito direcionado, um BNDES, que ele pense no Sicredi. Então, é isso que a gente busca, né? Quando a gente coloca tantas opções na mão dele para atender ele nesse momento. Então, o mercado hoje já desembolsou nesta safra 250 bilhões. Aproximadamente, um pouquinho menos, um bi a menos, mas 250 bilhões. O Sicredi já disponibilizou 25 bi somente no crédito rural. Eu falei um pouquinho dos outros números, né, que a gente compõe, tudo como se fosse crédito agro, a gente compõe outros negócios, mas só de crédito rural são 25 bi. Então, isso reforça, né, o nosso propósito, isso reforça o nosso interesse em manter relações perenes e que o associado sempre lembre da gente porque ele sabe com quem contar. Então, junto disso, o que a gente tem muito em mente, né, quando a gente reforça esse modelo de relacionamento? É da gente não falar só em um produto ou outro. É a gente ouvir aquela necessidade e dizer para ele quais caminhos ele tem. E ele faz as escolhas, né? A gente olha também para que esse nosso modelo de relacionamento traga para o associado outras perspectivas, que ajude ele no campo, que aumente a eficiência, que ajude com tecnologia, que mantenha a família dele no campo, que mantenha uma continuidade de produção. Então, é nesse sentido, né, que acho que essa cadeia inteira, que é CAS, centrais, cooperativas, agências e o próprio associado acreditando nas nossas soluções, que a gente tem, né, como propósito, então, ter sociedades mais prósperas e também fazer com que o associado lembre da gente, porque ele tem com quem contar. Legal. É muito, muito importante essa fala, porque eu muitas vezes eu fico analisando, né? A gente falou em 25 bi, depois eu falamos em 60 bi de forma geral, né? O volume de recurso que é repassado para os produtores rurais. E aí eu lembro de eu, lá atrás, quando eu era adolescente ainda, lá em Nova Esperança, eu ajudava meu pai, meu avô a tocar barracão de bicho da seda na sericicultura. E era uma vida difícil, era uma vida bem braçal, tinha que chapear a mora ali, puxada pelo cavalo. E, claro, a gente ainda encontra essa realidade no campo, mas a gente encontra realidades também do tipo, poxa, uma pulverização com drone, máquinas com GPS, agricultura de precisão. E aí eu começo a analisar, falo, poxa, como que o crédito ajudou a transformar o agronegócio, deixar ele mais moderno, dar uma melhor qualidade de vida para os produtores rurais, né? E a Day, com toda a sua experiência, Day, acredito que você deve ter visto inúmeras histórias de superação, onde com a ajuda da cooperativa, do crédito, teve esse apoio ao produtor e ele conseguiu prosperar, né? Acredito que deve vir muitas histórias na cabeça. Vem muitas histórias. E eu geralmente me emociono ao falar dessas histórias, porque eu também sou filha de pequeno produtor. Os meus pais, eles tinham um aviário, enfim, né? Criavam as aves que iam para o abate, não né? Dos ovos, né? Enfim, era o frango para abate. Então, e de como a vida no campo ela é difícil. Então, essa questão de qualidade de vida, além da sucessão familiar, da permanência dele no campo, e principalmente quando a gente fala em PRONAF, né, produção de alimentos, que é algo extremamente importante, a gente vê e materializa a vida melhor que a gente pode dar para aqueles produtores. Porque o trabalho no campo já chega, né, a depender do clima,
que é algo que a gente não tem controle, então já chega os fatores externos, né, que afetam o produtor rural, esse empresário a céu aberto, né, uma empresa a céu aberto que a gente costuma dizer. Então, poder proporcionar através do crédito e de tantas histórias, né, e possibilidades, linhas aqui que a gente comentou, que ele melhore a sua vida, que ele possa ter, né, ao invés de estar lá na roça, enfim, trabalhando, ter um momento, quem sabe, de descanso e tal, é algo que realmente satisfaz, e é por isso que a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, porque a gente gera essa identificação, a gente se vê muitas vezes lá no nosso associado. Muito bom, muito bom. A Mariana nem se fala, né, Mariana? Porque ela sempre trabalha com créditos longo prazo, investimento. Eu costumo dizer que nem sempre é o crédito ou é a máquina. Muitas vezes é a realização de sonhos, né? Conquista. Você pode comentar um pouquinho mais, assim, como que o crédito direcionado pode melhorar a qualidade de vida dos produtores? Perfeito. Acho que esse é um ponto que... Acho que a Déia trouxe um bom ponto, que é... Quando a gente olha para além de uma simples concessão, isso nos motiva muito, né? A apoiar, a estudar soluções em conjunto com o próprio governo. A gente está sempre muito próximo, né? Para entender aquilo que faz, de fato, a diferença para o associado, a partir do olhar também da cooperativa que está lá atenta àquela necessidade. Então, o crédito direcionado, que é esse crédito de fato direcionado, específico para aquela finalidade, né, ali aplicada, ele é um crédito que vem ao encontro da realização de sonhos desses, né? É um crédito que vem para investimentos que venham a tornar a propriedade mais produtiva, a contribuir para uma maior eficiência na propriedade, a tornar essa propriedade mais moderna, melhorá-la. Vai totalmente ao encontro de elevar ali a vida do produtor e da família, né? Então, acho que é um crédito que esse ano, em 2023, a gente fechou 25 anos de parceria com o BNDES. Então, a gente opera desde 1998, iniciou, né? Eu nem estava no Sicredi para contar a história, quase ia dizer que não era nascida, mas daí ia ficar muito... Poderia dizer, mas não. Mas acho que desde 98, então, a gente vem construindo e estabelecendo uma relação extremamente sólida com o BNDES. E o que a gente entrega para o BNDES quando a gente pensa? Porque é um órgão do governo, né, que tem um interesse no desenvolvimento, onde o próprio nome já diz, né, econômico e social do país. E o Sicredi, pela sua capilaridade, a gente está em todos os estados hoje, pintamos todos os estados do Brasil de verde. Em quase cerca de 300, segundo o último censo que foi feito, né, o censo interno do Sicredi, quase 300 municípios, nós somos a única instituição financeira presente. Então, isso reflete a nossa preocupação com esse desenvolvimento. E isso vai totalmente ao encontro do interesse do BNDES em levar esse desenvolvimento. Então, nesse ano, né, acho que alguns destaques, se a gente for ver, nesta safra, na verdade, a gente já desembolsou cerca de 46% para além do que foi na safra passada. Então, acho que é uma conquista muito, muito importante para nós. Em 2023, recebemos o destaque de maior agente repassador, tanto quando a gente olha para o ranking geral do BNDES, que é aquele ranking que considera todas as fontes, tanto direcionadas para o agronegócio, como para o crédito comercial. Então, o BNDES também conta e nós contamos também com essas soluções, né? Como também no ranking de programas agropecuários, que são esses programas com a fonte equalizada. O Sicredi está lá em destaque. Olha. Por causa dessa preocupação, por causa desse empenho, porque a gente conta com esse portfólio diversificado e a gente se preocupa em desenvolver as comunidades onde a gente está. E isso, para nós, é um motivo de extrema satisfação, um motivo de muito orgulho e que nos está aqui hoje, né? Muito importante. Você trouxe uma fala onde tem diversos municípios, onde não tem nenhuma instituição financeira, mas o Sicredi está lá, reforçando o seu compromisso com a comunidade de estar desenvolvendo, de estar apoiando, né? E o Fabiano chegando com um produto novo, inovador, fácil, rápido, tecnológico. Fabiano, me fala, como continuar com esse propósito do Sicredi de contribuir, de entender, de levar soluções para os associados? Como que você vê que a CPR financeira, os títulos de valor imobiliário, pode continuar com essa trajetória do Sicredi? Bom, vou tentar até fazer um apanhado dessa prosa que acho que tem uma qualidade imensurável, né, do que a gente conseguiu trazer em mais ou menos uma hora de papo. Mas quando a gente vê todas as oportunidades que
colocam à mesa, né, dos nossos produtores rurais. Eu até desafiaria um produtor a entrar no Sicredi com uma demanda e o Sicredi não ter a oportunidade de atender dentro de todos os nossos portfólios que a gente dispõe hoje dentro da nossa prateleira. E aí também tomo a liberdade de dizer que a gente tem uma gama de especialistas, né, no agronegócio que vão poder indicar para ele várias opções para ele fazer um melhor negócio. Então esse é o primeiro desafio dos nossos produtores rurais, né? Entrarem numa agência, conhecerem, né, o Sicredi como um todo. O segundo ponto é o quanto que a gente vem se desenvolvendo enquanto instituição, né, no agro, instituição financeira cooperativa, o quanto que a gente consegue costurar, né, de produtos mais sofisticados, de produtos que muitas vezes, se precisar, a gente roda na mão para poder atender o nosso associado e que o núcleo de todo o nosso negócio é o nosso associado. Então, em todas as nossas construções, em todas as nossas, os nossos desafios, o associado ele está sempre, né, no centro do nosso negócio. E outra coisa que a gente falou muito aqui é o quanto o agronegócio é tecnológico, ele demanda, né, dos nossos associados. Então, sei lá, 10 anos atrás, um hectare de soja custava, não sei, vou chutar aqui, tantos R$1.000. Hoje ele custa esses 1.000 vezes 10, né? Então, o quanto isso leva para o nosso produtor rural demanda uma gestão muito maior, né, dos seus recursos. Então, quando a gente fala muitas vezes de linhas de recursos controlados, até mesmo do próprio crédito rural, tem algumas janelas específicas para atender o produtor rural. Eu acredito que no meio destas janelas, os negócios que forem aparecendo, os títulos, né, de valores mobiliários, a nossa CPR, ela pode fazer a diferença. Então, vamos pegar aqui num ano, por exemplo, no mês de janeiro, que é o mês que a gente está agora, né? A gente vê muitas feiras acontecendo e nem sempre a gente tem os recursos, né, controlados disponíveis naquele momento, mas o negócio está ali. Tá, né, palpitando, tá piscando para o nosso produtor rural poder, né, fazer uma safra com maior eficiência. Então aqui a gente tem essa disponibilidade de recursos financeiros dentro dos títulos de valor mobiliário que vai atender a demanda do associado no momento que ele precisa. Então eu acredito que a diferença, né, que a gente vai fazer é compor todo esse portfólio. Seja no momento das safras, que é os momentos mais sazonais, de fazer o meu custeio de soja, de comprar meu trator, ou seja, naqueles momentos que os negócios vão surgindo, né? E que a gente sabe que muitos bons negócios acabam surgindo do nada. Então, eu acho que o nosso produtor rural é que tem que também ficar tranquilo de que temos o portfólio suficiente para atender a qualquer momento que ele precisar. Muito bom. Pessoal, é sempre um prazer poder participar de discussões enriquecedoras como a do Prosa com Especialista. Eu quero agradecer imensamente a Carolina por ter enriquecido o nosso bate-papo aqui, a Mariana, a Daiane e o Fabiano. Né? Suas contribuições são inestimáveis para todos aqueles que buscam compreender melhor as nuances do financiamento do agronegócio. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, reforçar o convite. Opa, fiquei interessado em aprofundar em algum conhecimento do que foi falado ali? Procure um dos nossos especialistas nas agências da Sicredi Dex, que com certeza o pessoal vai estar preparado para atender a todos. Muito obrigado.